Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Então, convido você a estar abrindo a palavra de Deus em Êxodo capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés! Respondeu ele: Eis-me aqui. Meus queridos, essa é uma passagem muito interessante que nos brinda com a informação de como Moisés foi chamado por Deus para uma obra muito difícil, para a obra mais difícil da sua vida. E a gente percebe aqui o quanto esse chamado de Moisés também transformou completamente a sua mente, o seu coração, a sua vida como um todo. E o Senhor vai falar conosco nessa manhã acerca desse chamado. De modo que eu quero compartilhar com você o tema, o título da nossa mensagem. O título é Sene, Deus no Espinheiro. Sim, você entendeu direito. Sene, Deus no Espinheiro. Será que Deus pode se revelar a nós dentro do espinheiro, da onde nós estamos inseridos? Será que Deus pode falar conosco no meio de um grande momento de dificuldade, uma angústia tremenda? Sim, esse era o sentimento de Moisés. Esse era o sentimento de toda a nação de Israel. E sim, Deus se revelou a Moisés chamando-o numa visão no meio de um espinheiro. E nós entenderemos hoje o que significa esse tema. A palavra Sene, Deus se revelando no espinheiro. Assim como aconteceu com Moisés, assim como aconteceu com a nação de Israel, nós também enfrentamos momentos de muita angústia. Sejam problemas familiares, sejam problemas de saúde, sejam problemas de relacionamento, no trabalho, em casa, até mesmo na igreja, seja qual for a crise, essas crises, esses problemas, essas angústias vão afetando a nossa saúde, vão afetando o nosso coração, a nossa mente fica em rebuliço, entramos naquele modo de pensamentos rápidos, essa ansiedade que às vezes vai nos dominando. E todo esse sentimento vai tomando conta do nosso dia a dia, do nosso ser, de modo que a gente não consegue mais pensar em outra coisa que não seja a solução desse problema que nos angustia. Inclusive, nós já temos estatísticas de que nesse período de pandemia e pós-pandemia tem acontecido muitos sentimentos de desejos de estar, inclusive, pessoas tirando a sua própria vida, muita angústia, muito desespero para muitas pessoas. Muitas pessoas têm desejado dar cabo de sua vida devido ao pensamento completamente down, completamente para baixo.
porque não conseguem ver solução a uma angústia crescente. E se torna uma depressão crônica, essa angústia se torna inclusive síndrome do pânico. E tudo isso, toda essa conjuntura mostra para nós o quanto precisamos de uma ajuda externa. O quanto nós precisamos da bênção de Deus para suportarmos os dias maus. Nesse momento, o povo estava clamando, o povo de Israel estava clamando a Deus, estava suspirando. Por quê? Porque o povo de Israel já estava há 400 anos na situação de cativeiro, como escravos trabalhando para o enriquecimento de uma nação pagã, de uma nação idólatra, de uma nação que não conhecia o Deus de Israel. É muito triste, é muito terrível quando você precisa trabalhar, não para você mesmo encontrar um enriquecimento, encontrar uma melhora na sua vida, mas para você trabalhar para cuidar da vida do outro. E do outro que não te ama, do outro que não se importa com você. Para o outro, você é apenas uma mercadoria, é apenas um bem material. Se você morrer, é só mais um que morreu. É só menos um escravo de tantos que nós temos aqui. E naquela situação angustiante, desesperadora, Israel clamava já há 400 anos. E por que isso aconteceu? O próprio texto bíblico diz que na época de José do Egito, o povo de Israel entra no Egito em posição de honra. E então, a partir dessa chegada dos israelenses do Egito, torna-se inclusive uma dinastia chamada dinastia dos Ixos. Ixos era o povo judeu, era o povo semita que estava ali no coração do Império Egípcio. E durante vários anos, o povo Ixo fez parte do império. Mas, de repente, um novo faraó se levanta, que não conhecia José, que não se lembrava desse tipo de favor que o faraó anterior a ele tinha com os Ixos. E então, esse faraó começa a colocar uma pesada carga, escravizando o povo, fazendo então que a vida daquela gente, o povo de Deus, fosse completamente esmagada. Durante 400 anos, essa era a realidade dura, terrível da nação. O povo já estava cansado, o povo já estava sofrendo, o povo já estava completamente esgotado nas suas emoções, no seu corpo físico, na sua visão deles próprios como nação, os escolhidos de Deus. Por certo, o pensamento brotava na mente daquele povo. Será que Deus realmente está conosco? Será que Deus se esqueceu da gente? Será que Deus não está olhando para a nossa situação? E é interessante a gente perceber nesse texto aqui o quanto esse verbo ver, essa ideia de alguém que vê, está sendo enfatizada no texto hebraico. Aqui, Deus se aproxima de Moisés através de uma visão. É interessante que o texto é muito claro ao dizer que Deus viu o sofrimento da nação. E Deus também viu o próprio Moisés. O texto diz isso. E como é que Deus chama a atenção de Moisés? Através de uma curiosidade movida pela visão. Enquanto o povo clamava e se perguntava, será que Deus não está enxergando o nosso sofrimento, que já dura 400 anos? Quando chama Moisés, Deus está falando, eu vi o sofrimento do meu povo, eu ouvi o clamor do meu povo. E Deus chama Moisés com aquela visão específica dessa sarça que ardia e não se consumia. Moisés, então, pastoreando o rebanho do seu sogro Jetro, já aqui no versículo 1 diz que ele fez, o que ele fez? Ele estava levando esse rebanho
para pastar atrás do deserto. Qual era o objetivo dele em fazer isso? Se destacar. Ele estava se destacando, levando o seu rebanho, o rebanho do seu sogro, para estar pastando em um ambiente destacado, fora de campos de outras pessoas, para que não houvesse nenhum tipo de problema dele estar colocando o seu rebanho para pastar em campos alheios. Se algo acontecesse, alguém reclamasse, olha, você está bebendo da água do meu campo, você está trazendo o seu rebanho para pastar no meu campo. Isso dava briga, isso dava problema, isso dava gerava inclusive morte. Então, para poder não ter problemas com isso, aquele posicionamento ético que Moisés estava tendo naquele momento, muito provavelmente por orientação do seu sogro Jetro. Então Moisés leva o rebanho do seu sogro para pastar num lugar destacado, um lugar isolado, em que ele tinha certeza de que não teria problemas de estar levando o rebanho para pastar em campo alheio. Então, com essa atitude, com esse objetivo em vista, ele destacado, sozinho, o rebanho lá se alimentando, ele esperando o rebanho pastar, ele então percebe, nessa visão especial, que também num lugar diferente, destacado, fora ali daquele ambiente, do pasto do rebanho de Jetro, ele então olha e percebe esse espinheiro. A sarça é um espinheiro. Fiz aqui um levantamento de que muito provavelmente essa planta, conhecida como sarça, como espinheiro, provavelmente era a Moreira silvestre negra, cujo nome científico é Rubus sanctus, em latim. Essa árvore, ela é interessante porque ela é uma moreira, portanto, produzia a amora. Era uma amora que começa vermelha e depois, com o tempo, ela vai empretecendo, ela vai ficando negra. E aqui temos algumas questões muito interessantes, porque a palavra que aparece no original em hebraico para esse arbusto, para esse espinheiro, é justamente senê. A palavra senê em hebraico significa literalmente espinho. E aqui já começamos a fazer conexões. Deus se revelando a Moisés no meio de um espinheiro, de uma sarça, que produzia frutos. Fruto vermelho, que aponta para o sangue de Cristo. E esse espinheiro também aponta para o momento crucial também nos sofrimentos do Senhor Jesus, em que pegam uma coroa de espinhos, encravam aqui na fronte do Senhor Jesus. E isso produz um sofrimento, uma dor insuportável, um sangramento, uma hemorragia, porque todos os vasos sanguíneos aqui da cabeça estavam aqui, sendo jorrados. Todo o sangue estava sendo jorrado quando colocaram com violência aquela coroa de espinhos. Então percebemos aqui Deus se revelando a Moisés através desse espinheiro que produzia fruto. Mas algo sobrenatural estava acontecendo. Porque nesse espinheiro especial que Deus escolheu para estar se revelando a Moisés, ele estava então mostrando para Moisés o quanto ele estava atento ao sofrimento do povo, porque o sofrimento é atrelado a essa ideia do espinho. O espinho provoca o sofrimento. E é muito significativo Deus falar com Moisés através dessa visão inicial que ele coloca para que Moisés esteja percebendo a presença dele. E depois, então, Deus fala com ele no meio do sofrimento do seu povo. Era uma visão bastante clara para Moisés o que estava acontecendo. E muito provavelmente a palavra senê, em hebraico, significa espinho,
é a raiz que brotou depois o nome do monte chamado Sinai. E quando você percebe, os rabinos perceberam isso, de que quando você olha para essa cordilheira chamada Sinai, lá na Arábia, próximo ao Egito, quando se olha para essa cordilheira desse monte chamado Sinai, você percebe ali que ele tem sim um aspecto que lembra a sarça, que lembra o espinheiro. Então, olha interessante, como é interessante a conexão que Deus já estava fazendo quando chama Moisés. Ele já estava apontando para o futuro quase que imediato, mostrando onde o povo adoraria ao próprio Deus. O texto diz isso. E além disso, ele estava apontando para o modo como Deus estava olhando o sofrimento do seu povo. E temos ainda outro detalhe importantíssimo também. O quanto isso estava acalentando o coração de Moisés, porque a sarça que representa o sofrimento de Israel estava pegando fogo, que simbolizava também a presença do próprio Deus. A Bíblia diz que Deus é este. Este em hebraico significa fogo, fogo consumidor. Então você percebe Deus se revelando no meio do sofrimento, mas não consumindo o povo de Israel. O povo de Israel estava em sofrimento, mas era uma mensagem subliminar que Deus estava dando a Moisés, dizendo: o meu povo não estará sucumbindo, meu povo não estará sendo consumido por esse sofrimento, por essa luta. Eu vou preservar o meu povo. E não apenas o meu povo, mesmo você, Moisés, que é relutante, você também não será consumido, você não sofrerá dano com todo esse trabalho que faremos de libertação do meu povo. Moisés era relutante, inclusive, quando pesquisando ali as fontes da tradição judaica, eu percebi que eles entendiam de que Deus levou 7 dias argumentando, falando com Moisés, e Moisés se recusando durante esses 7 dias. E Deus foi trabalhando com o coração dele, foi se revelando paulatinamente a ele. Deus começa com essa visão de curiosidade, ele tem a sua curiosidade tão despertada, ele chega perto, começa a querer entender o que estava acontecendo. Então, o texto bíblico diz que Deus começa a falar com ele através do anjo, o anjo do Senhor. E depois Deus fala diretamente com Moisés. Era a primeira experiência de Moisés como alguém que está falando diretamente com Deus. Então, Deus vai paulatinamente, vai passo a passo, conversando, convencendo Moisés ao chamado de libertação do povo de Israel. E olha que bacana também, uma fonte judaica muito comum também, o Talmud, fala sobre essa questão do espinheiro. O Santíssimo, bendito seja, escolheu uma simples sarça para fazer brilhar a Shekinah, a luz divina, em lugar de outras árvores lindas e majestosas, para dar aos homens o exemplo da humildade. Desde todos os tempos da história, Deus trabalhando de modo simples. E com essas mensagens simples, diretas, Deus foi tratando com o seu povo ao longo da história. Inclusive, no nascimento do Senhor Jesus Cristo, ele não nasceu em berço de ouro. Não nasceu no palácio do primeiro século. Caso Deus quisesse fazer isso, ele faria Jesus nascer num palácio romano. Mas ele buscou um ambiente pobre, simples, da Galileia. Jesus nasceu lá em Belém e foi colocado numa manjedoura, o lugar onde os animais se alimentavam. Deus buscando respostas simples, em ambientes simples, para abençoar e mudar a história do seu povo. Mas olha que interessante, aqui no versículo 4, como nós lemos,
onde Deus bradou a ele no meio dessa sarça, desse espinheiro. Da mesma maneira, Deus esteve tratando também com Abraão e com Jacó. Que maneira é essa? No versículo 4 diz que Deus chama Moisés repetindo o nome dele 2 vezes. Na Bíblia, quando Deus repete o nome da pessoa com quem ele está falando 2 vezes, isso quer dizer que Deus está mostrando o seu carinho, o seu amor por essa pessoa. É um chamado suave, é um chamado abençoador com carinho para essa pessoa. Então Moisés estava aqui sendo chamado por Deus inicialmente com esse carinho, dessa forma carinhosa. No versículo 5, nós percebemos que Moisés, então, é instado por Deus a tirar as sandálias dos seus pés. E às vezes ficamos perguntando por que Deus fez isso. Shalom. Shalom. Podem falar, está me ouvindo aí? Sim. Shalom, shalom a todos. Estava aqui colocando no começo uma pregação minha que tem a ver com o que eu vou falar hoje na aula. Vou mostrar para vocês, né, no começo, aquela parte inicial de curiosidades bíblicas, né? Eu coloco aqui. Como vocês demoraram muito a entrar hoje, então rolou um tempo maior da mensagem, mas depois vocês podem buscar lá na tela, você vê o título, né? Senê, Deus no Espinheiro. Essa é uma mensagem que eu vou tratar hoje algumas coisas aqui, vou explicar para vocês em hebraico, porque eu faço menção ali, mas não posso aprofundar muito porque é uma igreja, né? Não dá para ser muito técnico num culto, era um culto da manhã que eu estive pregando essa mensagem. Mas tem umas conexões interessantes ali que na pregação eu faço, você depois assiste a pregação inteira, você vai ver. E também, a aula de hoje também vou falar alguma coisa sobre isso, tá legal? Estamos aqui com o texto de Êxodo, capítulo 3, e estamos aqui no versículo 2, tá? Êxodo, capítulo 3, versículo 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia, tá? Então, temos aqui algumas revelações importantes. A primeira delas é que, quando Moisés estava pastoreando, né, os rebanhos de Jetro, o seu sogro, o texto bíblico diz que, naquele momento ali, de repente, ele vê o anjo do Senhor, né? O anjo do Senhor, Malar Yahweh, ou Malar Adonai, ele é uma referência a Jesus, é uma teofania de Jesus no Antigo Testamento. Portanto, é Deus se manifestando através da segunda pessoa da Trindade no Antigo Testamento, tá? Para quem quiser saber, eu tenho um curso inteiro que eu fiz sobre isso. Um dos temas é justamente a teofania no Antigo Testamento, né? Que o curso chama-se A Trindade Revelada na Bíblia Hebraica, tá? Então, você tem ali várias informações sobre como a Bíblia mostra, né, no hebraico desde cedo, como é que acontece, né, para a Bíblia poder realmente revelar um pouco da Trindade, né, uma forma de se revelar a Trindade no Antigo Testamento, tá? Muito bem. Eu vou agora seguir aqui com a explicação. Deixa eu só colocar aqui a Flávia. Pronto. Então, já começa o texto dizendo que o anjo do Senhor é que apareceu para Moisés. Como é que aconteceu esse aparecimento? Ele veio uma chama de fogo no meio de uma sarça, tá? A chama de fogo no meio de uma sarça. E você já vê aqui que no dicionário Almeida, sarça é um espinheiro, não é? Está vendo aqui na tela já, a sarça é tida como espinheiro, de fato. A gente vai ver agora no original em hebraico, a gente vai abrir aqui, ó.
Sarça, tá vendo aqui, ó? Sarça em hebraico é sená. Sená, que é um arbusto espinhoso, tá? Inclusive, nessa pregação, eu coloquei ali uma imagem, depois você volta e dá uma olhada lá na pregação que eu comecei no começo, e você assiste lá, tá? Mas tem uma imagem, provavelmente, esse sarceiro aqui, ou essa sarça, é um arbusto espinhoso que produzia, muito provavelmente produzia amoras, era uma amoreira, tá? Que era uma árvore muito espinhosa. Então, esse fenômeno aconteceu, chamou a atenção de Moisés. Você assistindo a pregação, você vai ver detalhes interessantíssimos ali que eu coloco, que eu revelo nessa mensagem, tá? E uma parte dele, a parte mais técnica, a gente vai ver aqui agora, tá? Porque você vê aqui que a palavra sene, ou sená, né, no caso aqui, significa, então, arbusto, espinhoso, espinheiro, tá? É muito interessante, porque a gente vai agora perceber também uma conexão linguística da palavra sene, em hebraico para o espinheiro, né, para a sarça, e a revelação também da palavra Sinai, tá? A palavra Sinai, que também aparece aqui na Bíblia. A gente vai fazer uma busca aqui rápida. Deixa eu puxar aqui para fazer uma busca. Vamos achar aqui a palavra Sinai, tá? Sinai. Você vai ver aqui que já tem passagem aqui, Êxodo 4, não é Sinais, né? Monte Sinai. Aparecendo sinais aqui, aí fica difícil, né? Deixa eu achar aqui, versículo 14, não, sinais também não. Vamos lá, vamos voltar lá para isso, 3. De repente ali aparece um monte de sinais, né? Deixa eu colocar aqui. A Oreb. Aqui aparece Oreb, que Horev, em hebraico também é um dos nomes de Sinai, tá? Mas eu queria achar aqui o nome Sinai propriamente, Monte Sinai, né? Porque ele tem a ver com com o nosso esquema de hoje, né? Que eu quero mostrar para você de modo mais técnico. Sinais, deixa eu ver aqui, deixa eu ter que achar um, né? Monte Sinai. Aqui, Sinai. Parece no capítulo 16, né? Partindo de ali, toda a coroação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre ele e Sinai. Sinai é a cordilheira, né? Uma cordilheira ali que fica ali na Arábia, né? Na parte bem ao sul, abaixo, bem abaixo de Israel, próximo ali ao Egito, tá? Mas ali é a Arábia, o Sinai é a região da Arábia. Deixa eu ver se aparece aqui, ó. Monte, também chamado de Horebe, situado entre os golfos de Suez e a Acaba. Esse monte foi dado a Moisés a lei, né? Então, é naquele deserto ali, tá? Agora, tem um negócio interessante aqui que eu quero mostrar agora para você. É a conexão da sarça, que é Senê, com o nome do monte chamado Sinai. Aqui você vê aqui, ó, Sinai, você está vendo aqui na janelinha. Sinai, tá bom? Significa espinhoso. Eu vou clicar aqui para você ver aqui embaixo, para ver com mais facilidade. Né? Tá vendo aqui, ó, Sinai. Tá? Aqui a transliteração está errada, né? Você está vendo que está errado. Mas você vê aqui, ó, Sinai significa espinhoso. A montanha onde Moisés recebeu a lei de Javé, localizada no extremo sul da península do Sinai, entre as pontas do Mar Vermelho, localização exata desconhecida, tá? Mas você tem aqui uma possível alusão a essa proximidade aí, que é essa cordilheira do Sinai, tá? É uma cordilheira ali. Bom, então... Pastor, Oi, diga. esse ditate que aparece aqui é referente ao Dicionário Internacional de Teologia Antigo Testamento? Isso, é o Dicionário Internacional Tá, de Teologia do Antigo. tá. Ele Obrigado. aparece aqui porque ele mostra a página, para você poder achar, né? Uhum. Qual página está, Sim, tá bom? obrigado.
Isso aqui, ó, o N é substantivo, ou no caso nome, né? Nome, que é o nome de lugar, dá nome próprio locativo, né? De lugar. Entendeu? É isso que significa aqui, né? Tem várias formas também, né? Então, Sinai, tá? Significa também, ó, espinhoso, porque vem de sene. A raiz é sene, que é espinho, não é? Então, espinhos. Então, você já tem aqui, isso também falo na pregação, você já tem aqui uma referência linguística, uma interligação, tá? Um hiperlink, se você preferir, que mostra que a raiz que deu origem à palavra sarsa ou sene em hebraico é a mesma raiz que deu origem à palavra Sinai. E isso também tem uma conexão interessante. Por quê? Deixa eu ver se aqui parece que aparece um mapa, né? Viu? Apareceu um mapa aqui. Enfim, né? Foi sem querer aqui. Então, o que acontece? Você percebe uma conexão da palavra sene, sarça, ou arbusto, né, espinheiro, para o Monte Sinai. Ele tem o Monte Sinai, quando você vê lá, o que hoje a gente entende ser provavelmente o local do Monte Sinai ali, parece realmente como se fosse vários espinhos saindo da terra assim, né? Espinhos gigantes no monte. E aqui tem essa conexão linguística também nos faz entender o seguinte: esse sarceiro que queima e não se consome, tem algumas explicações que eu coloco na pregação, que você vai ver depois, mas também ali tem uma referência ao que Moisés viu lá na frente, depois do povo já liberto, o Monte Sinai, o Horebe, pegando fogo, fumaça subindo, a presença de Deus ali, quando Moisés recebe a lei, né, os 10 mandamentos. Você percebe ali que tem uma conexão também, até visual. É como se o sarceiro fosse uma visão em miniatura, mostrando profeticamente para Moisés o que ele viria depois, preparando Moisés para depois ele ver em escala aumentada, porque o que ele viu lá em miniatura no sarceiro, ele viu depois quando recebeu a lei de Deus, com o monte inteiro fumegando, o monte que parecia um sarceiro fumegando, e fogo descendo, e saraiva, e raios e trovões, e Moisés vendo tudo ali, o povo cheio de medo, é como se Deus já estivesse preparando Moisés para ele ter uma prévia do que aconteceria depois lá no Monte Sinai, tá? Então você tem conexão linguística, você tem várias conexões também que a cultura judaica traz, na pregação eu falo sobre elas. Assiste a pregação, ela é bem interessante, você vai ver muitos detalhes ali legais, tá? Para quem chegou depois, como a Kátia Flávia, o Wander Cat e a turma aí, no começo, enquanto eu esperava vocês chegarem, eu fui tocando aqui um trecho, o primeiro trecho, né, com vários minutos ali, da minha pregação. Você pode voltar aqui para ver qual é a pregação, chama-se Sene, Deus no Espinheiro, tá? No meu canal do YouTube. Você procura Sene, Deus no Espinheiro, e você vai ver aqui, né? Você vai ver aqui o comecinho da pregação e assiste a pregação inteira. Vale muito a pena. Ali eu estou desmembrando o que eu estou falando aqui nessa primeira parte da aula, né? Ali eu desmembro e explico de um modo mais simples para que a igreja possa entender, mas ao mesmo tempo eu explico de um modo direto, né? E aqui eu pude mostrar para você tanto a palavra sarça, sene em hebraico, quanto também o nome Sinai, tá? O nome Sinai da cordilheira lá na Arábia lá, né? Ou também chamado de Monte Horebe. Esse é o mesmo monte, é ali que Moisés recebeu então a lei de Deus. Tá legal? Então é bem interessante você perceber esse tipo de conexão. Prepare-se para uma jornada única e transformadora.
Nas 346 páginas deste livro emocionante, Davidson Bignon mergulha nas profundezas do Salmo 91, revelando segredos escondidos na língua original hebraica, palavra por palavra, versículo por versículo, com linguagem simples e conteúdo profundo. Este livro é a chave para a compreensão de uma proteção divina extraordinária. Descubra como aplicar essas revelações originais à sua vida. Davidson Bignon, autor reconhecido, editora Contextualizar. Uma obra que irá transformar sua jornada espiritual. Proteção divina no curso da vida. Revelações originais do Salmo 91. Disponível agora. Não perca a oportunidade de ter esta revelação em suas mãos. Uma jornada espiritual que irá transformar sua vida. Adquira agora. Davidson Bignon. Editora Contextualizar. Seja abençoado pelo Salmo 91. Adquira o seu hoje mesmo.